1 Samuel 25, o 2. Havia um homem em Maom que tinha as suas possessões no Carmelo, ou terras. Homem abastado, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Nabal era o nome deste homem, e Abigail o de sua mulher. Esta era sensata e formosa, porém o homem era duro e maligno, e em todo o seu trato. Era ele da casa de Calebe. Ouvindo Davi no deserto que Nabal tosqueava as suas ovelhas, enviou 10 moços e lhe disse: subi ao Carmelo, ide a Nabal e perguntar-lhe em meu nome como está. Direi àquele próspero: paz seja contigo, e tenha paz a tua casa, e tudo que possuístes tenha paz. O 7. Tenho ouvido que tens tosqueadores, os teus pastores estiveram conosco, nenhum agravo lhe fizemos, e de nenhuma coisa sentiu falta todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta aos teus moços, e eles dirão: achei-me, pois, os meus moços na tua presença, porque viemos em boa hora. Dá, pois, e teus servos e a Davi, teu filho, qualquer coisa que tiveres à mão. Chegando, pois, os moços de Davi, e tendo falado a Nabal todas essas palavras em nome de Davi, aguardaram. 10. Respondeu Nabal aos moços de Davi e disse: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos são, hoje em dia, os servos que fogem ao seu senhor. Pode sentar, igreja. A gente vai acompanhando. Você que está aí assentado, quiser ir aí fazendo a leitura, vá acompanhando, para que não fique tão extenso, né? Glória, esse relógio. Eu disse, foi muita hora, mas ele já correu, viu? Glória ao nome de Jesus. Amados, uma passagem muito linda. Glória ao nome de Jesus, que nos deixa inúmeras lições. E quem era Nabal? Muitos já conhecem essa história, né? A Bíblia diz que ele tinha muitas posses. Era um homem muito rico. A gente leu isso. Mas as suas terras não só eram em Maom, né? Ele morava em Maom. Suas terras não só tinham em Maom, mas tinha também no Carmelo. Mas a sua origem era de lá. Então ele possuía também seus bens, sua casa também era em Maom. Mas ele possuía muitos bens e em Carmelo. Veja a quantidade de ovelhas que ele estava ali. E por que Davi estava ali? No capítulo 24, amados, no último versículo, a gente vai ver que antes de Davi se encontrar com Nabal, que a Bíblia diz que era um homem maligno, ele se encontrou com outro também anteriormente, que foi o motivo dele estar naquele lugar. Quem estava perseguindo? Quem estava perseguindo Davi? Saul. Por isso que Davi se encontrava naquele local. Porque quando a gente lê o capítulo anterior, a gente vê que Davi estava fugindo, não com medo. E a gente vê o que Deus fez. Ele também se encontrou com um homem maligno, Saul. Ali eu digo, Saul era bipolar, né, irmão? Terrivelmente bipolar. Porque a gente vê no 24, é assim, Flávia? Que o Senhor pôs a vida de Saul na mão de Davi e ele não tirou a vida. Ele chorou, veja como ele é bipolar e mau. Ele chorou, disse: tu só me pagasse com bem,
não usasse para tirar minha vida. Reconheceu. Diz a palavra que Saul voltou, foi 400, menino, para trás de Davi, minha gente. Será que ele tinha raiva? Pegou um exército para estar atrás de Davi. E ele se retirou. Ele foi embora depois do diálogo que eles tiveram. Só que Davi não voltou. Por bem, o Senhor já tinha instruído, porque quando Saul tinha dito aquilo, ora, pensa comigo, era para Davi sair daquelas cavernas ou não? Era para ele voltar, porque Saul tinha dito que reconhecia que verdadeiramente ele se compadeceu dele, chorou, mas não foi assim que aconteceu. E Davi permaneceu, e a gente vê no 26 que aí volta de novo Saul persegui-lo. Não é assim? Veja que o homem é maligno, mas saiu de um homem maligno e agora se encontra com Nabal. E diz aqui a palavra do Senhor, estudioso, que naquela terra, né, no lugar que se encontrava no deserto da região ao leste que dava para o mar, também ele era cercado, né, pelo deserto, e ali era um lugar próspero para a vegetação. Por isso que havia pastoril naquele lugar, porque a vegetação era boa para pastar as ovelhas. E ali era um lugar de desfiladeiro que também se dava muita caverna. E era onde Deus tinha posto Saul na mão de Davi. E ali eles ficaram e permaneceram um tempo. E havia naquele lugar muitos salteadores e ladrões, onde saqueavam e roubavam as ovelhas. Mas por Davi e os seus companheiros estar ali, eles faziam o que? Eles protegeram, não mexeram, não pegava nada de Nabal, não mexia nas suas ovelhas e não pegava nada deles. E o tempo que ele estava ali, nenhum mal aconteceu nenhuma das ovelhas dele, também nada se perdeu, porque nenhum salteadores foram ali pegar os bens, as ovelhas de Nabal. E a gente vê que a história começa medindo o caráter do homem. Só menciona, vai contando o que aconteceu. E diz a palavra que Davi, ele escolheu uma hora propícia, para que enviasse os seus servos para ele dar qualquer coisa que tivesse na mão. Davi não propôs tantas ovelhas, tantos cabritos, ou pão. Não. Davi mandou a mensagem e levou até ele para dizendo: dai o que tem na mão. E a gente vê uma coisa que Davi tinha: humildade. Ele reconhecia que Nabal era mais velho, que ele se pôs na condição: dai ao teu filho. Assim ele falou com ele, se colocando como mais novo e falando com referência. Um ponto que a gente pode destacar: o respeito, a forma de pedir, né? O jeito que se vai até alguém. Então isso já é um aprendizagem para nossas vidas. Quando Davi se coloca como dai o teu filho, se colocando na condição de mais novo e tratando com respeito, com honra. Louvado seja o nome do Senhor. E amados, quando a gente vai fazendo aqui a análise, a gente vê que, escutando Nabal, primeiro, ele se fez de conta que não sabia. E ainda insultou, dizendo: quantos filhos Jessé tem? Quem são eles? Então ele não reconheceu Davi. Tratou ele como uma pessoa foragida, uma pessoa que estava errante, que não tinha dono. E se esqueceu de quem era o Deus de Davi. Não olhou para ele e reconheceu quem era o Deus dele. Ele tampouco reconheceu que seu rebanho todo o tempo tinha sido guardado. A Bíblia diz que ele era um homem maligno. E o que a gente aprende, não só com uma história de uma mulher que a gente vê e sabe, mas a gente aprende que coração e gente maligna, Deus não se agrada. E quando impede de algo
ou de Deus abençoar o seu servo, Deus cobra amargamente. Porque, amados, a gente vê que depois, quando ocorre isso, diz a palavra do Senhor, os 10, né, os servos que foram anunciar essa palavra, voltam para Davi e diz: olha, ele disse que eu não dá nada, e contou. E a Bíblia diz que quando Davi soube, muito se enfureceu, se enfureceu. E a Bíblia diz que quando a gente vai sim examinar a palavra, ele errou, porque ele se enfureceu amargamente, porque ele viu a ingratidão daquele homem. Veja que a gente somos propícios a se irar, porque não suportamos a ingratidão de alguém. Não é assim? E por mais que essa palavra nos ensine, a gente pode vir correr e fazer isso, porque a ingratidão causa a ira. E o que a palavra diz no livro de Tiago, capítulo 1 e o 20, a Bíblia diz o quê? O furor do homem não produz a justiça. Não produz. Porque você não vai ser justo na sua maneira de agir. Você vai tratar como homem, dente por dente, olho por olho. E veja como é bom o Senhor nos conceder domínio próprio. Domínio próprio. Pensar na mesma hora na palavra e dizer: eita, meu Deus, vem cá. Para eu me ajudar aí nessa ingratidão. Não é assim? Porque Davi, ele ficou com raiva. E a gente vê aí, amados, diz a palavra do Senhor que Davi disse: bora, agora vamos nos preparar e vamos agora destruir tudo. Até os animais agora morrem. Vamos destruir tudo agora. E a gente vê que ele disse: agora se arme, busca a espada, cinja vocês, porque agora a gente vai. 400 homens estavam ali na disposição de Davi para destruir toda aquela população, aquele lugar onde se residia Nabal. E, amados, diz a palavra do Senhor que nesse meio tempo, dentre os moços de Nabal, anunciou a Abigail que Davi estava se preparando para ir ao encontro. Eu fiquei pensando, mas eu gostaria de saber quem era esse moço, né? A Bíblia não relata, ele ficou só dizendo que ele relatou a ela. Eu queria saber, pastor, quem era esse moço? Uma coisa a gente tem certeza, de que ele via a atitude dela. E aonde começa? Mesmo que ele tinha posses e riquezas e poderes, os seus servos que estavam com ele sabia quem era ele e sabia quem era ela. Via a atitude dele, mas sabia como era sua esposa. Porque quando ele tomou notório, eu não sei se foi dentro dos moços de Davi, ninguém sabe como chegou, se foi alguém de Davi que tinha amizade com ele. A Bíblia não relata como chegou. Porque creio eu, e pense comigo, se alguém está armando um exército para encontrar alguém, você vai espalhar que está indo, você quer pegar de surpresa, não é assim? Não é assim? Mas aquele moço sabia. E ele procurou, era para relatar o que tinha acontecido. Porque sabia que ela era diferente. E louvado seja Deus, porque Deus, ele trabalha de uma forma perfeita. Deus trabalha perfeito, porque Deus estava trabalhando na vida de Abigail. Deus estava livrando os inocentes. E Deus estava também tratando com Davi para que ele aprendesse a controlar a sua raiva. Para que ele não agisse de forma inadequada. Porque ele também aprendeu uma lição.
E aí, amados, diz a palavra do Senhor que quando ele relatou a Abigail o que estava acontecendo, imediatamente ela se apressou. A Bíblia aqui na passagem, 4 vezes ela diz, e se apressa, o verbo apressar. Porque era uma situação de que tinha pressa para se agir, que tinha pressa para se resolver. E amados, quando a gente vê, muito ela se apressou, porque você cozinhar uns cabritos todinho, varão, né? Porque não só foi um cabrito, ela não levou, não só foi uma bolsinha de pão. A Bíblia relata. Então houve uma pressa. Suponho eu que suas criadas que a servia e a acompanhou, inclusive depois, mandaram: se apresse, cozinhe esses cabritos imediatamente. Faça esse pão, faça isso. Então ela se apressou, porque não tinha muito tempo para agir. E a Bíblia diz que, ao se apressar, mandou, né? Ela foi atrás, para que fosse ao encontro de Davi. E a Bíblia diz que ela foi em silêncio, não comunicou ao seu marido. Aí muitos até podem dizer: não, mas ela agiu errado, porque não pediu autorização ao seu marido, ela submissa. Amados, a Bíblia diz que a gente deve ser primeiramente obediente ao Senhor. A submissão tem que ser primeiro ao Senhor. Porque eu provo a você. A Bíblia diz que a gente tem que orar pelos nossos governantes, está sujeito à lei ou não, porque senão a gente infringe a lei. Mas se essa lei foi feita e ela for contra a palavra de Deus, você vai cumprir só porque for o homem? Ou como disse o apóstolo Paulo, o que nos faz e o que importa é obedecer a Deus e não a homens. Então ela sabia que ele estava agindo errado. Porque ela reconheceu quem era o Deus de Davi. Ela reconheceu quem era Davi, porque ela era uma mulher sensata. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E uma mulher sensata, a Bíblia revela que elogiou ela pela sua beleza. Mas qual é a mãe que só quer que a beleza da filha seja a principal coisa? Não, a maior alegria de uma mãe ou de Deus na vida da sua serva é que ela seja uma mulher sensata, uma mulher sábia, uma mulher prudente, uma mulher equilibrada. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque a beleza, como diz no livro de Provérbios, é o quê? Passageira. Aleluia. Mas quando se tem prudência, permanece. Quando tem sabedoria, ela permanece. Mas a beleza é passageira. E quanto mais madura fica, mais próxima de Deus fica, mais cheia de Deus ela é. Olha, me lembrei de quem? Da irmã Rode. Oh, glória. E é assim. Porque a beleza vai, mas a sabedoria, a santificação, a presença, né? A transmissão da paz continua com ela. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E amados, e onde a gente traz uma mensagem, vou chegar lá. Glória a Deus. E a Bíblia diz, amados, que ela se apressou e foi em encontro a Davi. E quando viu a Davi, se prostrou diante dele, reconhecendo ele como um homem de Deus. E quando ela se humilha diante de Davi, ela pede misericórdia, ela se colocando no meio do que o seu esposo tinha agido mal. Ela não disse meu esposo, ou se colocando, se saindo, não. Eu faço uma comparação e a gente conclui que Deus, ele se agrada quando oramos e nos colocamos como um todo. Isso como sua família, como igreja, como um país, como um estado. Porque a gente vê isso, a gente vê na oração de Daniel. Porque quando Daniel foi pedir ao Senhor que ele tivesse misericórdia, porque Isaías tinha profetizado que Deus ia em encontro com Israel, ele se colocou como pecador também. Ele se colocou também junto com o povo.
embora ele não tinha pecado, ou não tinha negado, não tinha adorado os deuses, mas ele se colocou junto, dizendo: perdoa, Senhor, as nossas transgressões. Ele se colocou. Então a Bíblia nos traz a perceber, como Abigail, que não se coloca culpa assim. Não, eu não sou culpado não, Senhor, mas perdoa fulano, ou perdoa a minha casa. Não, se coloque com humildade, porque assim o Senhor atende a oração, reconhecendo que você está intercedendo, reconhecendo, levando, né, sobre você, reconhecer a misericórdia do Senhor, para que ela não alcance, não só a vida de quem está precisando, mas a tua também. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E quando ela vai ali ao encontro, e ela começa a conversar com ele, louvado seja Deus, e reconhecendo, e a gente vê que palavras de sabedoria essa mulher expressava diante dele, né? A gente vê como ela se prostra e diante de Davi se inclina, dizendo a ele que ela falou, o 24, lançou-se aos pés e disse: ah, Senhor meu, cai a culpa sobre mim, permita-me a falar a tua serva contigo, e ouve as palavras da tua serva. Veja como ela se colocou: cai a culpa em cima de mim. Porque ela foi se apresentar naquela época, era incoerente uma mulher se dirigir ao homem, e a um homem de Deus. Não podia. E ela tinha ciência disso, mas ela foi determinada, porque ela sabia que algo aconteceria se ela não tivesse agido naquele momento. Aleluia. E ali, amados, quando ela diz suas palavras de sabedoria, e chama, que o seu esposo era imprudente, homem sem conhecimento da palavra do Senhor, sem temer ao Senhor. A gente vê isso no 25. Ela pede misericórdia, e ela diz: como certo vive o Senhor, a tua alma foste pelo Senhor, impedindo de derramar sangue, de vingar-te, pois tuas próprias mãos, como Nabal sejam os teus inimigos, e os que procuram fazer mal o meu Senhor. Este é o presente que trouxe a tua serva. Glória ao nome de Jesus. Ao meu Senhor, seja ele dado aos moços que cegam o meu Senhor. Perdoa as transgressões da tua serva, pois de fato o Senhor te fará casa firme, porque pelejas as batalhas do Senhor. Ela reconhecia: e não se ache mal em ti por todos os teus dias. Se algum homem se levantar para ti, perseguir e buscar a tua vida, então a tua vida será atada no feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus. Porém a tua vida de teus inimigos este arrojará como se a atirasse da cavidade de uma funda. E há de ser que, usando o Senhor contigo, segundo todo o bem que te tem dito e teu respeito, e te houver estabelecido príncipe sobre Israel, e então meu Senhor não te será por tropeço, nem por pesar o teu coração, o sangue que sem causa vieres a derramar, e o teu haver vingado com as tuas próprias mãos, quanto o Senhor te houvera feito, o bem lembrar te dará a tua serva. Então Davi disse a Abigail: bendito Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E o que significa, amados? Vamos ver que agora a gente pode entender que Abigail casou com Nabal. E a gente se pergunta por que uma mulher tão prudente, de palavras sábias, reconhecia quem era Deus e ainda profetizou bênçãos sobre a vida de Davi. Veja as palavras de sabedoria. Mas como uma mulher estava com um homem tão mal feito ela? Talvez não tenha sido escolha dela, porque naquela época tinha casamentos arranjados, como a gente vê que tinha para fazer alianças, para fortalecer as tribos. Casavam uns com outros, familiares, para unir bens, para unir poderes na sociedade, e a gente supostamente, com certeza foi arranjado. Mas ela fez o papel dela.
você vê que, mesmo ele sendo um homem mau, relata a Bíblia, com certeza ela viu muitas maldades de Nabal. Mas ela foi uma mulher que suportou. Foi uma mulher que ela exercia bem o seu papel, porque ela mandava, tinha acesso à sua casa, nas comidas que preparou para levar, e tinha algum dos servos ali que olhava ela diferente, porque via a diferença na vida de Abigail. E por mais que ela não teve escolha do seu casamento, mas ela suportou, e ela sempre cumpriu o seu papel de esposa, sempre cumpriu o seu papel de mulher na posição da direção da sua casa. E o que significa isso? A gente vê que Deus a honrou. E a gente trazendo e vendo isso, amados, isso significa que quando o Senhor constitui a nossa família, talvez não seja bem o que você talvez queria, não é assim? Talvez não seja do jeito que você queria, mas como Abigail, suporte, é assim, até o Senhor te dando a graça, suporte. Mas irmã, suporte, porque Deus ele não prova além das nossas forças, porque Deus ele trabalha, porque Deus ele transforma, porque Deus muda o contexto. Mas será que a gente, mulheres, estão sendo uma mulheres verdadeiramente como Abigail? Por quê? Porque Abigail, aleluia, louvado seja, era uma mulher que era prudente, era uma mulher sensata, era uma mulher que reconhecia o Senhor. Por isso Deus a honrou. E quando a gente é sensato, a gente faz o quê? Desarma uma guerra. Foi isso que Abigail fez. Abigail impediu que Davi tivesse sangue inocente em suas mãos. Abigail impediu que crianças e a sua casa, a família, morresse por uma negligência e um homem maligno de coração. E o que significa? Significa que Deus não quer um homem maligno e também não quer que você seja um homem imprudente. Mas o homem, como segundo a palavra de Deus diz, que ele deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Diz assim a palavra do Senhor. E a gente aprende dos dois lados. Aprende que o homem, ele deve ser um homem bom, para que sua casa vá bem, que a estrutura da sua casa vá bem. Por quê? Porque se o homem ele for mau, ele se torna cego. E o que aconteceu com Nabal? Quando Nabal teve notória do que tinha acontecido, ele paralisou. A Bíblia diz que quando ela chegou, ela ainda tentou contar, mas ele estava embriagado, ele estava numa festa. Mas não conseguiu contar para ele o que ela tinha feito, porque ela queria contar para que a história não chegasse nem de outra forma e nem antes dela contar, porque o certo era ela contar e não deixar que os outros contassem. Mas ela deixou passar a embriaguez do vinho e na manhã seguinte foi ao encontro e contou para ele. Talvez ela estava esperando que ele se enfurecesse contra ela de uma forma terrível, mas Deus ele sabe como trabalhar. O homem paralisou diante do que ela tinha feito. E a Bíblia diz que com 10 dias fez o quê? Morreu Nabal. E não foi porque ele estava doente. A Bíblia diz que o Senhor o feriu. O Senhor feriu a Nabal. Por quê? Porque o homem foi negligente, o homem foi mau, o homem foi ganancioso, porque não ia lhe fazer falta ele mandar algum alimento, porque se não fosse os servos de Davi naquele lugar, muito mais ele teria perdido. Mas ele colocou nas suas condições do que ele tinha, nos seus bens. E o que a gente vê, louvado seja Deus, que hoje seja perseverante, aleluia, seja um Abigail e continue sendo dentro da sua casa, porque o reconhecimento não vem do esposo, o reconhecimento e a recompensa vem do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não perca, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, a posição de uma mulher de Deus.
Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque Abigail, ela não foi confrontar, mas ela agiu de modo certo. Ela não foi lá questionar nem brigar com ele, mas ela agiu de modo certo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ela suportou um homem mau por muitos anos, mas não deixou, aleluia, de ser o que ela deveria ser. Ela não deixou de ser o papel que ela deveria ser. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então que em nome de Jesus, você nesta noite possa ser cheia da presença de Deus, cheia da força de Deus e da sensatez que possuía Abigail. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Acreditando que o Senhor é a tua força, para ser uma mulher corajosa, para ser uma mulher vitoriosa, para ser uma mulher sensata. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E o que eu tirei dessa lição, amados, o que mais me admira não só foi a atitude que Abigail teve diante daquilo. Sabe o que me impactou? Eu meditando hoje, aleluia, foi o papel que ela suportou.